A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Hoje, dia 22 de setembro de 2024, estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da escola dominical. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Então, nós estamos debaixo de governos humanos. Esses governos humanos tomam as suas atitudes, fazem os seus decretos, mas quem, na verdade, governa a história da humanidade é o Senhor nosso Deus. E assim também é a nossa família. Família do servo de Deus tem os seus percalços, mas Deus está cuidando de tudo. Evidentemente, isso nos não isenta de responsabilidade sobre a nossa família. Eu acredito que é por isso que você está estudando essas lições bíblicas deste trimestre. Você está preocupado em ajudar a sua família a ser uma bênção na mão de Deus. E essas lições, elas nos edificam nesse sentido. Hoje, a lição de hoje, a lição de número 12, cujo título diz assim: O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. Nós estamos estudando atualmente o livro de Esther, um livro de 10 capítulos, e hoje chegamos ao capítulo 7. Então eu vou ler todo o capítulo 7, versículos de 1 a 10, que diz assim a palavra de Deus: Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar à rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: Porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviu diante do rei: Eis que também a forca de 50 côvados de altura
que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na força que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Nós vemos que na lição anterior, Amã, o homem soberbo, arrogante, que era um dos principais auxiliares do rei, ele foi humilhado porque o rei o obrigou a desfilar com Mardoqueu sobre a praça da cidade. Mardoqueu foi honrado porque tinha salvado há 5 anos atrás de uma conspiração que tinha sido feita contra o rei, e Mardoqueu é exaltado, é levado no cavalo do rei com vestes reais e exibido durante a cidade, mostrando que o rei o estava prestigiando. Aquilo foi tremendamente humilhante para Amã, que almejava aquela situação. Então ele vai cheio de ódio e completamente abatido para a sua casa, e ali a sua esposa e os amigos ainda pioram mais a situação, mostrando que ele tinha caído no desagrado do rei. Nesse momento chega na casa de Amã serviçais do rei que tinham ido lá para levar Amã para o banquete que Ester tinha oferecido ao rei e a Amã. E ele vai. Chegando lá, é um banquete grande, passa-se um dia de comilanças, bebidas. E no dia seguinte, o rei, que evidentemente era um homem experiente, sabia que Esther tinha o convidado ali para aquele banquete por alguma razão especial, e pergunta qual era a petição de Esther, o que ela queria. Que ele estaria disposto a dar quase tudo que ela pedisse. E ela contou a sua situação, a situação do seu povo. Falou: olha, rei, se tu tivesse nos vendido para outra nação como escravos, embora nós valhamos muito e o preço que você conseguisse não seria o suficiente para pagar o que nós fazemos aqui na sua terra, mas de qualquer forma seria melhor do que isso, do que nos destruir, tirar a nossa vida, tirar a minha vida e a vida do meu povo. Como o rei foi excitado a fazer, decretando a morte do povo judeu. E o rei, numa linguagem assim, bem comum à sua época, ele pergunta: quem foi que me excitou a fazer tal coisa? Evidentemente que ele já estava desconfiando de tudo, já sabia de tudo ali, mas ele queria ouvir de Esther a definição da situação. E Esther coloca: olha, foi Amã, esse teu auxiliar direto. E o rei fica enfurecido, levanta da mesa já embriagado, vai para o jardim, e Amã, completamente apavorado, se ajoelha. Esther está numa espécie de sofá, ele se ajoelha ali,
clamando por misericórdia. Quando o rei volta para a sua sala e contempla aquela cena, ele fica revoltado. Por acaso quer abusar também da minha mulher na minha frente? E um dos seus empregados logo se adianta e resolve a situação. Fala, olha, Amã fez uma forca lá na casa dele para enforcar Mardoqueu, uma forca enorme, de 22 metros de altura, uma coisa absurda. Tamanho o ódio que estava no coração de Amã. E o rei fala, então pega esse homem e o enforca na sua própria forca. E assim foi, enforcaram na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Essa lição é uma lição tremenda, em que um inimigo do povo de Deus recebe ainda em sua vida um julgamento de Deus e a sua posição é trocada de opressor, ele passa a ser a pessoa que vai ser julgada pela sua própria maldade. Vai ser enforcado aonde ele queria enforcar Mardoqueu. Deus mudando a história. Para Amã, em determinado momento, como já lemos e estudamos em capítulos anteriores, estava arrogante, agressivo, confiante, pensando que estava com todo o poder na mão, induziu o rei à maldade de matar o povo judeu em determinada data e pensou que iria desfrutar a popularidade que estava patente aos olhos do povo. Porém, Deus está trabalhando na história e usa Mardoqueu, usa Esther, para que essa história seja modificada. E assim ocorreu. E a maldição chegou à casa de Amã e o julgamento de Deus chegou. Nós precisamos entender que essas histórias bíblicas, elas não são apenas histórias. Elas foram escritas por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E elas estão aqui na Bíblia Sagrada para o nosso ensinamento. Então é importante, quando nos deparamos numa história como essa, perguntar o que Deus quer nos ensinar a respeito. Que lições de vida nós tiramos dessa história. Então é importante que você se conscientize disso. Essa história está aqui, não apenas porque é uma história bonita, mas é uma história que serve para a nossa edificação. O que eu posso aproveitar dessa história para praticar na minha vida? Então, eu queria ver 4 coisas aqui importantes que eu tirei como lição de vida dessa história. Primeiro, o ódio será punido. Lá em Efésios, capítulo 4, verso 26, o apóstolo Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O
que o apóstolo Paulo está nos dizendo com essas palavras? Está dizendo, olha, há muitas situações que você fica irado. Algumas coisas acontecem. Por exemplo, Jesus chegou no templo e estavam comercializando na porta do templo. E ele ficou irado com aquela situação em que ele viu a casa de Deus sendo usada para negócios. Então, muitas vezes nós nos deparamos com injustiças. E o servo de Deus, ele ama a justiça. Bem-aventurados sois aqueles que têm sede e fome de justiça, disse o próprio Senhor Jesus. Porém, embora a nossa ira seja justa, nós não devemos alimentar essa ira no coração, porque senão cria, como diz o autor de Hebreus, uma raiz de amargura. E isso acaba virando ódio no nosso coração. E o ódio, ele será punido. Ou aqui na terra, ou um dia quando estivermos na presença do Senhor. Então, a mãe teve a sua punição aqui na terra. Muitos homens odiosos que praticaram injustiças, eles receberam a paga aqui na própria terra. Foi o caso de Hitler, que depois de matar 6 milhões de judeus, ele tira a sua própria vida. Sofreu primeiramente a pena aqui na terra, e como Amã, um dia também vai comparecer diante de Deus e vai sofrer uma punição de caráter eterno. Por quê? Porque a segunda lição que tiramos aqui deste trecho bíblico é que Deus possui um registro, o livro da vida. Lá em Apocalipse 20, versículo 12, diz assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Então, Deus tem um pendrive da nossa vida. Ele vai ser aberto lá no céu, naquele dia de julgamento final. Então, pessoas como Amã e como Hitler estarão aparecendo diante de Deus para pagarem as suas penas, embora já tenham recebido punições aqui na própria terra. Mas alguns déspotas têm vivido regaladamente, têm vivido muitos anos, morrido em boa velhice, ricos, e sem sofrerem danos aqui na terra pelo que fizeram, tipo Fidel Castro, que oprimiu toda uma nação, matou, mandou matar, destruiu vida, destruiu lares, destruiu famílias, e morreu em boa velhice, rico, farto de dias, como diz a Bíblia Sagrada, mas ele um dia vai aparecer diante do Senhor e vai se abrir o pendrive da vida de Fidel Castro, e ele vai ser julgado pelas suas obras malignas. E assim todos os déspotas da história da humanidade. Uma terceira lição que tiramos daqui é que orgulho e soberba serão punidos. Então, primeiro, eu não posso abrigar o ódio no meu coração. Às vezes fico irado. Então é a lição que nós tiramos. Às vezes ficar irado é errado. Não é bom, mas não é de todo errado, porque às vezes estamos diante de uma injustiça. Mas não devemos que o ódio entre no nosso coração. Nós hoje estamos num país dividido. O ódio tem brotado por causa das situações
políticas que vivemos, muito ódio tem brotado nos corações. Então, não é bom o crente ter ódio, abrigar ódio no seu coração. É uma raiz de amargura que precisa ser tirada. Por quê? Porque o orgulho e a soberba serão punidos. Tem um pendrive lá diante de Deus que vai se abrir os livros da vida e vai estar lá registrado tudo o que fizemos nessa vida, inclusive os nossos sentimentos. Provérbios 16 e 18 diz que o orgulho e a soberba será punida. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Conhecemos muito bem esse versículo. Mas é interessante também o que Salomão diz em Provérbios 11, 2. Em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Então eu tenho que olhar para o meu coração e vejo se não estou cometendo algum ato de soberba. E eu vou dizer uma coisa que talvez os irmãos não tenham se apercebido. Mas todos os dias nós cometemos atos de soberba. O homem é soberbo por natureza, está dentro da nossa natureza pecaminosa. E mesmo livres da condenação do pecado pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, é muito comum o servo de Deus ainda ter resquícios de soberba no seu coração. Então, todos os dias nós temos que fazer um autoexame, ver se não estamos praticando algum ato de soberba e para nos humilharmos diante de Deus e diante dos homens. A humildade está com a sabedoria, diz o autor de Provérbios. E uma quarta e última lição que eu quero deixar, que é uma insaciável sede de poder, é autodestrutivo. Então vimos aqui no caso de Amã como ele vai pelo caminho da autodestruição. Eclesiastes 4:4 diz assim: também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras traz o homem à inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Então, a inveja, o desejo, a cobiça, coisas que levam o homem a transpassar a sua própria alma para conseguir coisas mais poderosas nessa vida, ele acaba se autodestruindo. A lição que vimos hoje é muito clara quanto a isso. Amã, um homem soberbo, arrogante, que almejava o poder, conseguiu até certo ponto da sua vida uma alta posição no reino de Assuero, mas o seu ódio contra o povo judeu, contra o povo de Deus, o levou à derrocada e à sua súbita destruição e condenação. Nós vivemos numa situação difícil atualmente. No nosso país, as leis estão cooperando para transformar a nossa cultura com algo inimaginável. Ontem, ou melhor dizendo, sexta-feira, dia 20, foi discutido no Supremo Tribunal Federal a questão do nome mãe, se não é uma afronta para as pessoas trans. Essas coisas todas vão
criando uma cultura desfavorável ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que evidentemente condena todas as coisas que levam o homem à perdição. E mudando a cultura e mudando a lei, evidentemente que essas coisas vão entrar em confronto com as doutrinas bíblicas que tanto preservamos, criando situações bastante complicadas para a vida do cristão. Mas nós devemos ficar confiantes, meus irmãos e minhas irmãs, porque o governo humano está nas mãos do governo divino. E no momento certo, como nós vimos aqui nessa história que acabamos de estudar hoje, Deus muda a situação. O seu governo é eterno e soberano. E ele sempre vai em favor daqueles que o amam. Então Deus, ele luta pela sua igreja, como lutou pelo povo de Israel na antiguidade, vai nos abençoar. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Encerrando a nossa lição, eu quero que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Senhor meu Deus, abençoa, Senhor, os teus servos que estão meditando nesta lição. Traz-nos um coração sem soberba, Senhor, abençoa, Senhor, a família dos teus servos, Senhor, abençoa a casa dos teus servos, Senhor, e que esta lição fique no nosso coração, que nós não deixemos o ódio abrigar o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, em nossas dificuldades. Muda a sorte da tua igreja no nosso país. Não deixe que homens maus coloquem leis mais, coloquem situações ruins que entrem para prejudicar a tua obra aqui nesta terra. Salva esta grande nação, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.